Provérbios 20, verso 5 diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito e amado, diante da Tua palavra nos quedamos, ó Deus, e aguardamos que o Senhor fale ao nosso coração. Para isso rogamos que o Teu Espírito, que em nós habita, venha nos preparar, ó Deus, venha levar todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, venha instruir o nosso coração para a Tua glória e louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Como é que anda o seu coração? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem aí umas às outras. E o coração, como é que vai? E essa é a pergunta inicial para nós nessa noite. Quando alguém pergunta isso a você, ela quer saber como é que você tem caminhado na sua vida, como é que andam os seus anseios, os seus sonhos, como é que estão as suas emoções. Nós nos referimos o tempo todo ao coração para falar acerca destas coisas. Quando você está diante de algo bastante emotivo, talvez, você fala assim: eu não tenho coração para isso não, certo? E às vezes você fez lá o seu exame e está tudo em dia, mas você está falando da emoção que invade a sua vida quando você está diante de alguma questão. O escritor de Provérbios, ele faz aqui neste versículo que nós lemos duas afirmações bastante importantes sobre o coração. As duas afirmações são as seguintes: a primeira é que os propósitos do coração são como águas profundas. Essa é a primeira declaração que ele estabelece aqui nesse provérbio. A segunda é que o homem de inteligência sabe descobri-los, ou colocando todo o provérbio como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas, ou apesar disso, o homem de inteligência sabe descobri-los. E eu quero nessa noite destrinchar isso que o escritor aos provérbios aqui, Salomão, está colocando acerca do coração. Ele começa falando do coração, ou dos propósitos do coração, como sendo um local de águas profundas. Vamos pensar um pouquinho, por que ele está falando a respeito do coração? A Escritura tem muito a falar sobre esse tema. A Escritura fala bastante a respeito do coração. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no Salmo de número 141, você vai perceber a afirmação no verso 4, que diz o seguinte: o salmista está pedindo a Deus: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Esse homem se coloca diante do Senhor com um pedido, com um rogo: Senhor, não permita que o meu coração se incline para os perversos. Se você lembrar do Novo Testamento, Jesus vai falar que onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Nestes dois textos, tanto de Jesus no Novo Testamento, quanto o texto que está aqui no Salmo 141, o coração está sendo colocado aqui como algo que controla o homem. Aquilo que controla o coração, controla as suas ações. É assim então que a Escritura fala a respeito do coração. O coração, ele é visto na Escritura como a parte imaterial do homem. Quando Deus cria o homem no Jardim do Éden, Ele cria o homem do pó da terra, e então sopra no homem o seu espírito, e o homem passa a ser alma vivente. E comumente nós falamos do homem como tendo uma parte material e uma parte imaterial, ou como Paulo se refere ao homem no Novo Testamento: homem exterior, homem interior. O homem interior é aquele que nós tomamos das crianças no catecismo e perguntamos se elas têm uma alma, e elas precisam responder: sim, eu tenho uma alma que não pode morrer,
E uma pergunta que eu gosto muito desse catecismo infantil, que vem na sequência disso, é: como é que você sabe que você tem uma alma? Eu sei que eu tenho uma alma porque eu posso sentir, porque eu posso pensar, porque eu posso querer a Deus, a vida eterna. Na verdade, nós somos controlados por aquilo que controla a nossa alma. É assim que a Escritura fala a respeito do coração. O problema é que após a queda, o homem se afasta de Deus, e este coração, esta alma, ele acaba ganhando uma outra característica, que está estabelecida lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, verso de número 9, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Desculpa, é o verso anterior. Maldito o homem, verso 5, que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A ideia aqui é da corrupção do coração, e quando você chega no verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o estado do coração após a queda. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Entretanto, esse coração, ele continua ansiando, ele continua fazendo projetos, ele continua desejando muitas coisas. Daí então o escritor aos Provérbios dizer que acessar o coração é como um mergulho em um local muito fundo. E se você já tentou fazer isso, você sabe que com poucos metros o ouvido começa a sofrer a pressão da água. Se você pensar em águas muito profundas, você saberá que é quase que impossível. Há alguns que mergulham uma distância, uma profundidade grande, mas poucas pessoas. Para que se acesse profundidades bem grandes, as pessoas vão cheias de equipamento. E muitas vezes acontece que esse equipamento falha e a pessoa que está lá embaixo sem conseguir respirar acaba sofrendo a pressão e morrendo lá embaixo. Acontecia aqui em algumas vezes com mergulhadores aqui em Guarapari. Águas profundas são locais de difícil acesso. Pense em quanto tempo a Petrobras ficou aí tentando acessar o pré-sal. Pensa na quantidade de tecnologia envolvida para que você chegue às profundezas. Pois Salomão está dizendo que os propósitos do seu coração são semelhantes a isso. É essa a comparação que ele está fazendo. São como águas profundas. Se o coração é a parte mais central do homem, centro de tudo, você precisa dar a devida atenção a ele. É por isso que a Bíblia continua a ensinar que Deus ordena que você guarde o seu coração. Aí mesmo no livro de Provérbios, no capítulo de número 4, lá no verso de número 23, você tem o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, dependendo da versão que você use, porque dele procedem as saídas da vida. Qual é a ideia aqui? Se você tem um rio, e você sabe que este rio está poluído, a melhor forma de despoluir um rio é você ir lá na nascente. Por vezes, o rio está todo contaminado, porque macularam a nascente, onde as águas começam a escoar, e não tem jeito. Se a nascente está contaminada, todo o rio estará contaminado. Não há de ser de outra forma. A comparação aqui é exatamente essa. Guarde o coração, porque do coração é que procedem os desígnios. Lembra de Jesus no Novo Testamento? Aquilo que entra na boca do homem não contamina. O que sai
é que contamina, porque sai do coração. Do coração procedem os maus desígnios, o adultério, a cobiça. Todos os males, diz Jesus, estes vêm do coração. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 119, Salmo 119, você terá assim no verso 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Purificamos o coração, guardando nele a palavra de Deus. É a palavra que lava, que purifica as saídas da vida, ou o coração. Essa é a ideia que você tem aqui. A Bíblia fala um pouco mais sobre o coração. Veja, os propósitos do coração do homem são como águas profundas, são de difícil acesso. Mas há um Deus que sonda corações. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Verso de número 23. Acabamos de cantar isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse é um dos textos que falam a respeito do Deus que sonda e que conhece os corações. O texto de Jeremias, que diz que maldito é o homem que confia no homem, e que diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, vai afirmar de forma muito categórica: eu sou o Senhor que esquadrinha os corações. A ideia é que Deus sabe minúcias, detalhes, tudo o que acontece no coração. Nós também cantamos isso aqui nessa noite. Deus se inclina para contemplar o que acontece aqui na terra. Ele se inclina para contemplar o que acontece no meu coração. Ele sabe o que se passa no meu coração. E isso é importante porque já que o coração controla a sua vida, as suas expectativas, seus desejos, os seus anseios, as suas metas, os seus planos, todos eles virão do seu coração. O seu comportamento fluirá do seu coração. Você falará sobre aquilo de que está cheio o seu coração. Jesus disse isso: a boca fala do que está cheio o coração. E por vezes até mesmo crentes começam a reparar que eles precisam conformar-se a um padrão moral correto e santo. Mas eles focam muitas vezes a questão externa, o linguajar. Nós fazemos isso com os nossos filhos às vezes. Olha, não pode falar palavra feia. Não pode falar coisa feia, hein? Deus não gosta. E se você falar coisa feia, você vai levar uma surra. E nós estamos o tempo todo tentando fazer alguma coisa para os meninos usarem um vocabulário correto ou mais piedoso. E às vezes os pais se contentam com a atitude exterior, com o linguajar. E se linguajar polido significasse santidade, eu acho que o local mais santo seriam algumas reuniões que você tem dos políticos. Porque que linguajar, quando eles não descem o nível, né? Que linguajar fino, Vossa Excelência, com toda a educação do mundo e o coração em guerra. E se você focar só no exterior, só na forma polida de se falar, você vai enganar, você vai se enganar. Aquilo que sai dos lábios é uma expressão do que está no coração, mas não só isso. Aquilo que ocupa o seu pensamento, aquilo ao qual você dedica
muito da sua vida é porque está ali no seu coração. Logo, a forma como você sente e se emociona também tem a ver com aquilo que está no seu coração. Seu coração controla você, ele controla todos os aspectos da sua vida. É por isso que o cristianismo, ele não deve focar em regras, em cumprir regras, em obedecer regras. E é claro que você sabe que nós temos regras, nós temos leis, mandamentos. Deus deu ao povo mandamentos. Mas lembra como Deus se refere aos mandamentos dele? Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. É estando no coração que elas irão fluir para a vida. Não é o simples caso de você se adequar a um padrão moral. Porque quem se preocupa apenas com isso, acaba agindo como um fariseu. E é por isso que você vê tantas diferenças. Ontem estudávamos aqui com os pais a respeito da criação de filhos. E mencionei aqui sobre como os filhos estão reparando naquilo que nós fazemos. E eles veem, por exemplo, as nossas atitudes dominicais, e como nós cumprimentamos os nossos irmãos, como nós somos corteses, como às vezes nós nos prontificamos a ajudar alguém aqui, e eles comparam com aquilo que eles veem de segunda a sábado, com as atitudes do restante da semana, que por vezes não tem nada a ver com essa aqui, porque lá no ambiente de casa, eu às vezes mostro o que eu realmente sou. Eu não preciso fingir. Eu não preciso fazer um personagem. Eu não preciso ser um hipócrita. A palavra hipócrita, ela significa um ator. Quando Jesus chamou os fariseus de hipócritas, ele estava dizendo que eles se comportavam como atores. Era uma personagem. Eles não eram aquilo ali. E se você não focar o seu coração, você vai acabar se contentando com um padrão de vida farisaico. A mudança de comportamento, a mudança de pensamento, precisa fluir do coração. Jesus condenou os homens que tinham atitudes externas, mas cujo coração não estava nele. Lá em Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não se engane. Para Deus, mais importante do que aquilo que você faz, é o porquê você faz. Não interessa fazer coisas corretas por razões erradas, por razões egoístas. Isso não honra a Deus, isso não traz glória ao Senhor. Foi assim que Jesus tratou a sua lei no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito, não adulterem. Esse era o ensino claro da lei, e o fariseu se ocupava somente deste aspecto direto. E Jesus vai mais profundamente dizer: eu, porém, vos digo, aquele que olhar com um olhar impuro para uma mulher, já adulterou. Jesus então dá um passo atrás. Aquilo que é feito, a atitude, o adultério, ele acontece porque ele já aconteceu no coração. O assassinato ocorre porque ele já ocorreu no coração. Você já matou no seu coração. Jesus o tempo todo está enfatizando isto ali no Sermão do Monte. Mas algo que a Bíblia fala também a respeito disso, é que Deus tem o poder de mudar o coração. Lá no Salmo 86, você lê assim no verso de número 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Agora, repare bem o verbo que será usado. Dispõe-me o coração
para temer só o teu nome. Deus pode mudar o coração. Essa, inclusive, é a promessa que você tem no profeta. Do Deus que tiraria o coração de pedra e que colocaria um coração de carne para que os homens pudessem temer a Ele. Para que os homens pudessem atentar à voz do Senhor. É isso que a Escritura vem falando a respeito do coração. Então veja, aquilo que há de propósito no seu coração é como acessar um local muito profundo. É muito difícil de chegar lá. Deus sabe, mas não somente Deus sabe. Provérbios faz uma segunda afirmação. O homem de inteligência sabe descobri-los. Eu gosto muito dessa expressão. O homem de inteligência sabe descobri-los. A respeito de ser muito difícil de se achegar, o homem de inteligência sabe descobri-los. Quem é o homem de inteligência em Provérbios? Provérbios apresenta dois homens distintos. Um é chamado de tolo. O tolo é aquele que não dá ouvidos à lei do Senhor. O tolo é aquele que despreza a voz do seu pai, que não dá ouvidos à repreensão da sua mãe. O tolo é aquele que anda pelos seus próprios caminhos. Daí então o castigo que lhe sobrevém. A vara é para as costas do tolo. Quando o homem está longe da lei do Senhor, vai para longe e se aparta do Senhor, ele está agindo assim, com tolice. Entretanto, Provérbios apresenta o homem sábio, o homem que abraçou a sabedoria. Na verdade, o livro é escrito exatamente para que o filho dê ouvidos às palavras do pai. Dê uma olhada no comecinho de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O propósito deste pai aqui de Provérbios é exatamente trazer o seu filho a uma posição de sabedoria ou de inteligência. E isso se dá pelo temor do Senhor. Se Deus é o único que conhece o coração, é por meio do Senhor e da palavra de Deus que o homem de inteligência conseguirá discernir os propósitos do seu coração. Isso é possível. É por isso, por exemplo, que Paulo pode olhar para a igreja e exortar a igreja, dizendo para a igreja se examinar. Examinem-se, provem a si mesmos, para ver se vocês estão na fé. Como é que eu vou me provar? Como é que eu vou me examinar? Sendo que os propósitos do coração são como águas profundas. Somente o crente, cheio do Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus, pode acessar o coração. Pode compreender aquilo que se passa no coração. Deus nos dá a graça de ter a sua palavra bendita, por meio da qual Ele esquadrinha o coração. No Novo Testamento você vai ter isso bem claro. Nós vamos ver isso já já. A
palavra de Deus revela o Senhor, as suas obras, a sua grandeza, a sua soberania, a sua santidade. Quanto mais você conhece esta palavra, mais você conhece o Senhor que revelou essa palavra. E a consequência é que quanto mais você entende quem é este Senhor, mais você toma conhecimento acerca de você mesmo. Só tem uma visão elevada de si mesmo quem não entende corretamente quem Deus é. Você lembra de Isaías, né, entrando no templo? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Reação dele? Ai de mim, estou perdido, vou morrer, eu sou impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei. Saber quem Deus é mostra o quão pequenos e o quão pecadores nós somos. Um coração arrogante é um coração que despreza o conhecimento do Senhor. É por meio da palavra que o homem de inteligência então consegue discernir os propósitos do coração. E por que isso é possível? Primeiro, porque a palavra de Deus, segundo ela mesma diz, é perfeita e traz a alma de volta para Deus. Salmo 19. Salmo 19 é o salmo que traz a revelação de Deus nas suas obras, na criação. Os céus proclamam a glória de Deus, mas é o salmo também que fala da sublimidade da palavra de Deus. Porque depois de descrever a criação, depois de dizer que a revelação de Deus na criação, ela é abrangente, ela alcança toda a terra, não há quem possa se esquivar desta revelação, ela não é suficiente para que o homem conheça a Deus. E é por isso então que ele fala da lei do Senhor a partir do verso 7, dizendo que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E a ideia de restaurar, trazer a alma de volta para Deus. Não é interessante que muita gente tenta encontrar paz interior, o seu eu interior. Muita gente quer estar bem consigo mesmo, e as coisas estão mal, e você precisa de terapia para se conhecer. Não, você precisa, antes de se conhecer, conhecer o Criador de todas as coisas. Porque não há conhecimento verdadeiro acerca de si mesmo a parte de Deus. Deus é o ponto de referência. É a partir de Deus que você julga quem você é. Quando você tira Deus da história, você está enganado a respeito de si mesmo. Você se torna um tolo. E é por isso que o único local, ou o único instrumento capaz de fazer com que você compreenda a você mesmo, é a Escritura, que conta quem é o homem, para que foi que Deus fez o homem, e por que é que o homem está no estado em que ele está hoje. O que a queda fez com o homem? Mas não para por aí. É na Escritura que você entende o que Deus fez para redimir o homem, por meio do seu Filho, dando ao homem um novo coração, para que este homem seja restaurado, para que a imagem de Deus no homem seja restabelecida, já que com a queda ela foi desfigurada. Não há outro local, não há uma filosofia, não há uma linha de terapia
que faça você compreender a si mesmo corretamente. Você precisa da palavra de Deus, ela é perfeita e restaura a alma. Não poderia ser diferente, ela é como Deus é. Veja as qualidades ou os atributos que Davi estabelece para a Escritura. Verso 7, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, o temor do Senhor é límpido, os juízos do Senhor são verdadeiros. Tudo isso que a palavra de Deus é, só é porque Deus é assim. Deus é tudo isso. E Ele se deu a conhecer na sua lei, na sua palavra. É por isso que Ele é efetiva e eficaz e é suficiente para tratar a alma do homem e para que o homem consiga acessar aquilo que é muito profundo, como Salomão está estabelecendo aqui. Você sabe disso, porque Hebreus diz isso. Abra sua Bíblia em Hebreus. Essa é a segunda afirmação sobre a palavra de Deus. Ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Já que os propósitos do coração são como águas profundas, mas o homem de inteligência sabe discerni-los. O instrumento é a Escritura. Hebreus capítulo 4, veja o verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É o único instrumento efetivo para fazer isso. Para ir no mais profundo do seu ser e discernir os seus propósitos. Fazer com que você compreenda por que você almeja tanto aquilo que você quer. Por que você fica tão triste diante de algumas coisas que você não conquista? Por que algumas coisas tiram a paz do seu coração de tal forma? Por que algumas circunstâncias revelam a ira que há no seu coração? É a Escritura, é a palavra de Deus que vai mostrar o que é que está dominando o seu coração, a ponto de você se comportar dessa maneira. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos, não somente para falar a respeito do Evangelho que salva você do inferno. A palavra de Deus é poderosa para transformar a sua vida. Porque, como Paulo espera, aquele que começou a boa obra em você, vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, quem te salvou irá santificar a sua vida até o dia em que você for apresentado santo diante dele. Como é que Deus santifica você? João nos diz isso. Ou Jesus, lá na oração sacerdotal de João. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso a importância de se conhecer, de se compreender a palavra do Senhor Deus, de compreender aquilo que Deus tem revelado na sua Escritura. Quando Paulo discute a questão lá das línguas em Coríntios, hoje de manhã eu falei aqui a respeito do propósito do dom de línguas em Atos. O que aconteceu ali em Atos para que o nome de Deus fosse exaltado. A igreja de Corinto começa a experimentar dons. E Paulo então começa uma discussão a respeito de tudo isso. E veja no capítulo 14 o que ele fala a respeito, a partir do verso de número 20.
Ele diz àqueles irmãos assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está citando aqui o texto de Isaías, em que Deus diz que o sinal que seria dado a Israel, de que Deus estava julgando Israel, era o fato de Israel ouvir uma língua diferente, ou uma língua estranha, uma língua que Israel não conhecia, porque não era a língua falada por Israel. Os coríntios estão ali com o seu dom de língua, e então Paulo fala: olha, não sejam meninos no juízo. Lembre-se do que diz a lei. A lei diz que Deus iria falar ao povo por homens de outras línguas. O que Paulo está dizendo? Deus disse que ia julgar Israel com línguas estranhas. E de novo, língua estranha não é língua dos anjos. É uma língua estranha para você que não conhece a língua. É uma língua de outra nação. E Paulo continua: se pois toda a igreja se reúne no mesmo lugar, todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem, veja as duas palavras que aparecem aí: indoutos. Que são indoutos? Pessoas que não são estudadas, que não são doutas. No caso de entrarem indoutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? É lógico que dirão. Eles vão entrar aqui, um está falando português, outro está falando japonês, outro está falando outra língua, alemão, e está aquela confusão, um monte de gente falando. Esse povo é louco. Principalmente se eles não conhecerem essas línguas. Eles estão ouvindo um monte de som, um monte de coisa sendo articulada, mas eles estão compreendendo nada. O ponto de Paulo é: vocês estão falando tanto da questão de línguas, mas imagine que todo mundo passe a falar em língua e entre alguém na igreja que não estudou e que é incrédulo, vai dizer que vocês são loucos. Porém, perceba, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. E a profecia aqui não era em outra língua. A profecia aqui era na língua que as pessoas entendiam. Por que ele seria julgado? Porque agora ele está entendendo a palavra. Ele está compreendendo. É por isso então que Paulo usa uma linguagem semelhante à do escritor aos Hebreus. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O poder da palavra é esse. Ela é pregada, ela é compreendida por meio do Espírito Santo, ela discerne o coração. O homem é julgado pela Escritura, ele se prostra diante de Deus. É a palavra de Deus que julga os propósitos do seu coração. Então, se você quiser avaliar a sua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você quiser direcionamento para a sua vida, você precisa da palavra de Deus. Ao tomar as suas decisões, você precisa recorrer à palavra de Deus. Ao tentar compreender as suas crises, você precisa da Escritura, da palavra de Deus. É por isso que você tem mais uma afirmação sobre ela, e está lá na segunda carta de Pedro. A palavra de Deus, ela é suficiente para a sua vida e para a sua piedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, veja que Pedro está dizendo àqueles irmãos: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por estas promessas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. É na palavra que você tem tudo o que é suficiente para que você conheça a sublimidade de Cristo e das promessas que Cristo tem para você. E então, de posse dessas promessas, você é coparticipante da natureza divina. Você vai se tornando santo como Cristo é santo. Você não precisa de mais nada que esteja fora da Escritura para lidar com os anseios do seu coração. Mas é triste perceber que a igreja do Senhor não se contenta com a Escritura. Eles buscam uma sabedoria que está fora da Escritura. Eles se dobram diante de homens que queriam provar que Deus é algo irrelevante. Homens que estavam em oposição à religião. Homens que viam a religião como mais um problema a ser tratado. E então estes homens são vistos como iluminados, que compreendem a natureza humana, e então nós precisamos beber destes homens. Não, nós não precisamos, nós temos a bendita e suficiente palavra de Deus. Não há homem natural, homem que esteja afastado de Deus, que consiga penetrar o coração. Isso é impossível. É só Deus que consegue fazer isso. E os homens que conseguem fazer isso, que são chamados lá de o homem de inteligência, são aqueles que creem nesta palavra e que por meio dela buscam sondar o seu coração. Creia que aquilo que Deus deu a você na Escritura não é para você usar somente no domingo. Não é para você abrir somente na hora do sermão e falar assim, poxa, interessante, nunca tinha pensado nisso. É para que seja a sua meditação todo dia. Porque é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem prazer. E nesta lei ele medita de dia e de noite. A Bíblia é um livro para todo dia. A Bíblia é um livro para a sua vida. A Bíblia é o livro que revela a você o seu Redentor, aquele que transformou o seu coração, livrando você da ira de Deus, e que promete santificar a sua vida até o dia final. É verdade que a sabedoria desse mundo, por vezes, vai acertar? É verdade. É verdade. Mas quanto a isso, MacArthur fala algo que eu acho extraordinário. MacArthur, diante da pergunta, não existe nada útil para tratar da alma humana fora da palavra de Deus? E aí MacArthur responde da seguinte forma: útil talvez, necessário não. Se são necessários, então a Escritura, se são necessários, estão na Escritura. De outro modo, Deus nos haveria deixado em falta do que precisamos. E isso seria inimaginável. A sabedoria humana, ocasionalmente, coincide com a verdade. Até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Mas isso é um desempenho pobre, se comparado à Escritura, que é verdadeira em todas as declarações e suficiente para a vida e o crescimento da igreja. Um bom livro para você ler. Nossa Suficiência em Cristo.
Aqueles que deixam de lado a palavra de Deus e buscam a sabedoria deste mundo, se assemelham ao povo de Israel, condenado por Deus, que disse: este povo está deixando a mim o manancial, a fonte de águas vivas, e está cavando para si cisternas rotas, que não podem reter as águas. Quando você deixa de lado a Escritura e tenta resolver a sua vida com a sabedoria desse mundo, é isso que você está fazendo. Você está abandonando o grande tesouro que você tem, os tesouros do conhecimento de Cristo, por pepitas ou piritas, é piritas, né, que o pessoal chamava? Ouro de tolo. Parece ouro, mas é nada. Não vale nada. Tem até uma aparência bonitinha, engana, não tem valor. Você foi chamado por Deus e habilitado pelo Senhor para compreender a palavra de Deus. Como é que anda o seu coração? Se você é crente, o seu coração foi transformado por Cristo. Você não tem mais um coração de pedra. Você tem um coração de carne que consegue discernir a lei do Senhor. Você tem o Espírito Santo que guia você a toda a verdade. E é por isso que você precisa submeter o seu coração ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo use a palavra do Senhor para que Ele sonde os propósitos do seu coração. Por vezes, os homens querem colocar a culpa das suas mazelas fora deles. A culpa é das circunstâncias. A culpa é da mulher que o Senhor me deu para casar. A mulher que tu me deste. A culpa são os meus filhos terríveis. A culpa é do meu emprego, é do meu chefe. A culpa é sua. É isso que a Escritura diz. Não é uma notícia boa, mas é a realidade. A notícia boa é que a sua culpa foi cravada na cruz por Cristo Jesus. Você não precisa ficar dando desculpas para os seus pecados. Você pode confessá-los e deixá-los. Mas para que você faça isso, você precisa sondar o seu coração por meio da palavra. E entendendo por que você tem agido como você age, o que tem levado você a pecar, você pode se arrepender e encontrar em Jesus Cristo perdão, redenção. Deus vai usar as pessoas, as circunstâncias, sua esposa, o seu chefe, os seus filhos, para revelar o seu coração, para dar a você condições de verificar o que tem concorrido com Deus. Quando você, numa noite fria, quer tomar chá, você vai lá e pega um saquinho, aqueles saquinhos lá de chá, enche a sua xícara de água, e a água você sabe que não tem cor, e coloca então o chazinho, bota lá o seu, sei lá, chá preto, mate-leão, coloque o chá que você gosta. E de repente, quase que por mágica, a água muda de cor. Por quê? Porque a água quente revela o que está dentro do saquinho. Uma vez eu fui a um hotel e eu queria tomar um chá, por um acaso, naquele dia, e estava tudo espalhado, eu não sabia o que era o que, porque eles eram iguais, os saquinhos. Então eu peguei um que eu achei que era chá mate e coloquei, e eu vi uma cor diferente, se não é essa cor do chá mate. E quando eu tomei era terrível, que era um chá que eu não gosto. Mas sem a circunstância da água quente, eu não ia saber o que era.
A água quente não produziu aquilo que ali estava, só trouxe para fora, só revelou. Louve a Deus pelas pessoas que Ele está colocando à sua volta, pelas circunstâncias adversas que você enfrenta, porque isso tudo é usado por Ele, para que por meio da palavra você sonde o seu coração, e consiga discernir o que tem levado a você a desonrar a Deus, agindo de forma ímpia. Deus quer transformar você cada dia, para que diante das atitudes adversas, você o glorifique. Você tenha as atitudes de Cristo, aquele que já te salvou, que está tratando a sua vida e que promete entregar você no dia final, sem mácula e nem ruga. Aquilo que está no seu coração, de fato, é como acessar águas profundas. O homem de inteligência pode discerni-los. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É somente no Senhor que há homens de sabedoria e de inteligência. Que Deus te ajude, te habilite, dê a você sabedoria, a fim de que você viva os seus dias para a glória dEle.